Legal. Bom, eu me chamo Marcos Brunner, eu sou corretor de seguros, né? Eu tenho uma formação em administração de empresa, sou pós-graduado em marketing, publicidade e propaganda, gestão de pessoas. Já fiz diversos cursos que você possa imaginar e cada um desses cursos, eles vem impactando de alguma forma, né, a nossa vida. E eu estou na segmentação de corretagem de seguro desde que eu me entendo por gente, porque foi o meu terceiro emprego, né? Foi o meu terceiro emprego e o segundo de carteira assinada. E eu era garçom, né, antes de entrar nessa segmentação. Eu trabalhava no restaurante do Vieralves, chamado Murupi. E aí, nesse restaurante, eu sempre fui muito observador. E eu identificava o que as pessoas queriam, e antes delas pedirem, eu ia lá e entregava o que elas iam pedir: suco, refrigerante, cerveja. Então eu gravava o nome, o que a pessoa comia, o que ele pedia todo dia, porque a pessoa que é metódica, todo dia ela toma suco de laranja, todo dia ele toma uma latinha de refrigerante. Então aquilo eu gravava. E aí Aham. teve um certo senhor que eu gravei que todas as vezes que ele almoçava, ele pedia um cafezinho e o cafezinho tinha que ser sem açúcar. E aí antes dele querer falar alguma coisa, eu já chegava com um cafezinho. E aí foi justamente ele que há 13 anos atrás me deu uma oportunidade. O nome dele é Benedito de Jesus Barcelar Oliveira. Tem uma grande corretora aqui em Manaus, gente finíssima, veio do Nordeste aí, chegou aqui empurrando o burrinho e milionário hoje. E ele falou: Bruno, eu gostei de você, eu quero te levar para fazer um teste lá na minha empresa. E eu falei: legal, vamos lá. E aí fui lá e eu saí, passei 10 meses no restaurante e comecei a trabalhar nessa corretora. E aí nessa corretora eu fiquei durante 7 anos lá. Então eu aprendi tudo que você possa imaginar. De todas as segmentações possíveis, passei pelo atendimento de sinistro, pelo pós-venda, comercial, cobrança. Então todas as partes de uma corretora eu trabalhei durante esses 7 anos. E eu gostava de aprender, né? Então eu não sabia que futuramente, olha aí o Manel, motoboy, entreguei muita apólice no sol de Manaus aí, entregava apólice, fazia relacionamento, pegava chuva, tinha uma motinha que a empresa me dava, peguei muita chuva naquela moto, meu irmão. Esse meu braço aqui, ele só vivia queimado, a mão Tá. queimada, justamente pela moto, e é muito quente, né? E durante esse período, né, foi um período que eu aprendi, né, foi um período que eu usei também para aprender, foi o período que eu fiz minha faculdade, foi o período que eu investi no curso de corretor de seguros, e ali eu sou eternamente grato, né, ao Bacelar e a toda a equipe ali, o Elias, todo o pessoal ali da Bacelar que me ajudaram mesmo. E aí depois de lá eu fui para uma outra corretora, que é a Invista Corretora de Seguros, do Leandro. Na época ele não tinha, não era tão grande como está hoje, com assessoria. Falou: tá milionário também. Mas na época não era, né? Na época a empresa Você tá, estava começando você e tá no tal. caminho também, né? Você tá no caminho de Eu melhorar tô, também, né? eu tô no caminho. Um ficou, o outro ficou, só falta eu. E aí o Leandro me convidou, né? A gente tem uma amiga em comum, que é a Darkley. Ela apresentou a gente, falou: olha, esse aqui é o perfil dele, é esse. Aí me apresentou pro Leandro. E aí com o Leandro a gente começou a tirar em vista do papel, do zero, né? E aí a gente, primeiramente, só para você ter noção, essa corretora a gente colocou ela no ar, Facebook, Instagram, fazia anúncio, fazia tudo, ela não tinha nem CNPJ. Não tinha cadastro Uhum. de seguradora nenhuma, a gente produzia por uma outra empresa. E aí, graças a Deus, fiquei 3 anos lá também, a empresa cresceu, saí de lá. E aí foi quando eu saí, e aí eu falei que eu estava buscando, na verdade, um desafio, né? Desafio. E aí eu falei: Leandro, vou montar a minha 100%. Aí eu montei a MBS. E aí foi quando eu comecei a trabalhar tudo aquilo que eu aprendi nessas duas empresas, eu comecei a colocar em prática sozinho. No começo eu pensei em desistir, porque eu comecei. Quem financiou o meu contrato social foi a minha sogra. Ela me emprestou R$ 500 e eu abri naquelas contabilidade online, só para você ter noção. Uhum. Comecei no puxadinho da minha casa e nesse puxadinho eu trabalhando. Em um ano mais ou menos, eu consegui sair de lá, em menos de um ano, 6 meses para um ano,
Saí de lá, aluguei uma casa, destruída também. Pintei só aquela pintura que a gente faz só para não ficar tão horrível. E aí, depois dessa... E aí é onde é o nosso escritório hoje. Aí depois, graças a Deus, consegui reformar, né? Consegui deixar tudo de prima aqui, tudo 100%. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Sala de treinamento, quadro, a galera aqui que fica. Então, a gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, a nossa empresa tem 2 anos do CNPJ dela. 2 anos de operação, a gente conseguiu chegar até aqui, que não é um caminho tão longe assim, né? Como eu falei, as corretoras estão nas casas dos milhões, eu estou na casa dos 1.000 ainda, né? Enquanto eles brincam ali com 2, 3 milhões, eu brinco com 100, 200 mil. Então a gente está ainda um pouquinho longe. Mas é só questão de tempo, né? Seguir o planejamento, estratégia, e que vai chegar o momento que eu também vou colher. Tudo é um processo, né? Que é justamente o que nessa live eu queria compartilhar. Quando tu me chamou, fico muito feliz, inclusive, pelo convite. Muito obrigado, né? Você e o Patrick aí, que são pessoas bem ativas, são amigos, né? Que a gente vai... Aquelas pessoas que Deus vai conectando, né, ao longo da nossa trajetória. E eu me lembro, naquela vez que a gente falou no telefone, acho que era umas 7, 8 horas da noite, eu falei, Nicolas, eu tô a fim de fazer o teu curso. Só que eu dei um migué, né? Pô, tô sem dinheiro e tal, não sei o quê. Bora fazer uma parceria, faz os anúncios pra mim, bora dividir, bora fazer o 50 e tal. E aí eu digo, não, Bruno, não sei o quê. Aí não me quis, né? Não me quis. Ele falou, Bruno, aí ele me mandou mensagem. Eu fui bem transparente com você. Vou chegar. Eu fui bem transparente com você. Tá, eu sei. Aí chegou na hora, ele falou bem assim, olha, Bruno, faz o seguinte, cara, faz o curso, que eu tenho certeza que você vai gerar resultado. Né? Você, como dono de empresa, você tem que gerar resultado, você tem a sua empresa, você não fica dependendo de outros. Aí começou a bater em cima da minha dor. Por quê? Porque eu já tinha contratado diversas agências e eu nunca tinha gerado resultado. Gastei dinheiro comprando lead, tu possa imaginar. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar mais uma vez. O que é, não sei se posso falar valor, mas menos de R$2.000, o que é menos de R$2.000? Parcelei aí de 12 vezes no cartão. Falei, mano, se for ruim, pelo menos eu pago parcelado. E aí foi quando eu comecei a pegar o curso. E eu lembro na primeira aula... Mas, Bruna, uma coisa, antes de a gente entrar no curso, eu queria uma dúvida específica aqui. Qual que era o teu problema antes de conhecer o curso, antes de conhecer o produto? Qual que era o teu problema que tu tinha? Era fazer de uma forma sistêmica. Eu fazia só que aquele negócio, eu fazia sem entender, né? Então eu fui pegar os meus anúncios passados, eu tinha anúncio de alcance que eu queria conversão, né? Sim. E aí o objetivo aí, por que isso acontecia? Porque eu não sabia, eu tinha a estratégia, né? Eu tinha a ideia, eu tinha tudo, mas eu não sabia apertar os botões. Era sempre uma terceira pessoa que apertava. E eu não sabia analisar os relatórios, né? Eu tinha essa dificuldade de entrar ali no gerenciador e me localizar. E aí, essa era a minha dificuldade, eu não sabia apertar botão. Eu não entendia muita coisa. E quando a gente teve aquela primeira aula que você falou bem assim, olha, quem quer, qual é o objetivo? Eu falei, olha, o meu é aprender a apertar botão. Né? Que eu queria saber exatamente como era o que era cada objetivo, né? O que era alcance, o que era tráfego, o que era conversão, o que era cadastro de lead, né? O que era engajamento. Eu queria saber tudo, para justamente eu poder aplicar o que eu acreditava que ia gerar resultado. Então, a minha dificuldade maior era essa. E a segunda era acreditar. Né? Que foi justamente a questão do mindset, né? Inclusive, o Djalma vai fazer uma live depois sobre isso. Que é você acreditar que aquele processo, aquilo que vão te vender, aquele curso, né? Aquele método vai dar certo. Porque a gente, como eu te falei, né? Eu já tinha os traumas porque eu já tinha passado por outros cursos, eu não tinha gerado aquele resultado. Então, eu sempre tinha aquela, será que é mais um curso que está fazendo uma promessa que a gente vai ficar milionário, vai fazer o 6 em 7 e não sei o quê, e será que realmente vai acontecer? Será que se eu aplicar vai acontecer? E aí, foi naquela nossa conversa, eu falei, não, eu vou tentar, mas eu caí para dentro. Né? Eu falei que vou tentar,
mas eu dei o meu máximo, né? Então, nas primeiras aulas, revisei várias vezes, as nossas que ficaram gravadas, eu olhava 2, 3 vezes, né? Aquele negócio, é como se fosse uma criança, né? Eu já estou ensinando meu filho a ler e escrever, pego na mãozinha dele, faço A, né? Faço B, aí vou... B com A, meu filho, é Bá, B com E, é desse jeito. Eu ia nesse passo. E aí, nesse passo, a minha maior dificuldade é essa, mindset, acreditar que realmente ia dar certo e se o curso entregar aquilo que estava prometendo. Sim. Apesar de, tu não prometeu praticamente nada, né? Não tinha página, não tinha página, não tinha promessa, não tinha nada. Era o anúncio para levar pro WhatsApp e no talento. Foi basicamente no talento. Eu falei aquela época pra você, Bruno. Eu falei, cara, confia, apenas confia. Confia e tal. Eu falei, não, é verdade, eu vou. Eu falei, eu vou. E aí, pra você ver, né? Eu não tinha o dinheiro no meu cartão. Eu liguei pro amigo meu, grande amigo, inclusive lá da Bacelar, que é o gerente de lá hoje. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, precisando passar um valor no cartão, mas vai ser de 12 vezes. Ele falou, Brunner, tu consegue pagar? Eu consigo, meu irmão. Pode passar que eu vou... Mas nem sabia se ia pagar depois de 30 dias não, mas pode passar. E aí foi quando eu mergulhei, né? Porque quando a gente tem mais de uma opção, a gente fica naquela, não, se der errado aqui, eu vou para ali, né? Se der errado aqui, eu vou para ali, se der errado para cá, eu vou para lá. E aí o cara nunca sabe o que ele quer, o que ele quer da vida dele. Uma hora ele quer ser corretor, outra hora ele quer vender o boticário, outra hora ele quer fazer Rinodê, outra hora ele quer fazer não sei o quê, outra hora ele quer ser gestor de tráfego, outra hora ele está vendendo pneu, outra hora ele está vendendo carro. Ou seja, nunca tem um foco. Por quê? Tem que ter foco. Justamente o medo dele. E aí eu falei, rapaz, eu fui pro tudo ou nada. Falou, ou eu morro ou eu venço. E graças a Deus a gente está vencendo. E deixa eu te perguntar, me conta agora um pouquinho sobre as dificuldades que tu teve aplicando o conteúdo desse curso. Me conta como é que foi esse processo, depois de você aprender, você botou em prática. Eu sei que seu resultado foi muito rápido, então assim, mas quantas dificuldades tu teve, como é que foi esse processo? Olha, a dificuldade eu praticamente não tive, porque quando eu comecei a fazer o anúncio, antes de eu fazer o anúncio, a gente teve aquele bate-papo, né? Lembra do bate-papo e tal? Sim. E aí eu mostrei, não, eu quero fazer isso. Ele falou, rapaz, tá muito longo esse texto. O vídeo tem que ter 1 minuto, e aí foi cortando. Aí antes de eu fazer, aí a galera tirando dúvidas no grupo, e aí eu ia pegando, né? Um cara falava, não, eu vou fazer um vídeo de 3 minutos. Eu falei, não dá certo, tem que ser de 1. E aí o outro falava, não, eu fiz esse criativo. Eu falei, pô, ia fazer parecido. Tava errado, aí não fiz. Aí quando eu fui fazer, eu já peguei praticamente o erro da galera, não apliquei esse erro, e quando eu fiz, foi o que... E eu fiz eu tinha um público lá, né, offline, e naquele público, quando eu coloquei o anúncio, deu bom. Palavras sucintas, bem rápido, para uma lead page, para nova lead page, porque eu fiz a primeira vez, detalhe, né, a gente fez na primeira lead page, e aí eu mandei tráfego adoidado para lá, só que não gerou o resultado que eu estava esperando. Por quê? Porque o meu formulário, em vez de estar no começo, ele estava lá no final. Eu te falei fiz várias isso, papagaiadas. Aí tu falou, não, Bruno, tem que botar o formulário, tem que estar em cima. É negócio rápido. Quem tá buscando quer agilidade e tal, parará, eu falei, não, é verdade. E aí eu fui, botei o formulário em cima. Eu coloquei o botão do WhatsApp. E aí eu botei 2 botões de WhatsApp. Tanto um clicando no número, quanto aquele enfim fica embaixo. Uhum. E aí foi o que realmente... hoje, exemplo, a gente recebe 10, 12 leads, né, que o cara deixa o cadastro, mas eu recebo, tipo, 20 ligações num dia, sim, 30 ligações num dia, mensagem no WhatsApp, e-mail que já chega. Então, somando tudo, é aquilo que a gente, de fato, tem aplicado. Mas eu, assim, a primeira foi... E aí foi os bate-papos, né? E a partir daquela que eu peguei na veia, eu falei, não, agora eu vou fazer com mais sabedoria. Aí foi quando eu comecei a mensurar relatório, foi quando eu comecei a ver os valores. Eu quero dar um passo atrás, calma aí, dá um passo atrás. Porque, tipo assim, eu quero saber dessa primeira campanha, qual é que foi, primeira coisa que eu queria saber, qual foi o resultado dessa sua primeira campanha, qual que foi esse seu primeiro resultado, e o que esse resultado, que era o que eu acho que você ia contar agora,
qual que foi a transformação que gerou no seu negócio e na sua vida? Primeiro do seu negócio, depois a gente vai falar sobre a sua vida. Perfeito. No primeiro que eu fiz, a gente não teve resultado. Foi o que eu fiz o investimento, mandando para a primeira lead page e não deu certo. E aí eu pausei, e aí eu fui atrás de um amigo meu que tinha feito o meu site principal e pedi para ele reformular todas as páginas. Então, eu fiz 7 páginas. Olha que doido, né? Eu estava tendo prejuízo no anúncio e estava investindo mais. Eu falei, não, vou fazer as páginas, vou fazer tudo profissional, não vou fazer negócio amador. As primeiras vezes eu mesmo tinha feito as páginas do RD Stage. Falei, não, meu irmão, vou fazer um negócio profissional, vou fazer o estudo das cores, vou fazer tudo direitinho. Mandei pro Thiago, o Thiago foi, fez tudo direitinho. E aí eu refiz esse anúncio. Aí quando eu refiz, aí sim. E aí começou a cair resultado, eu comecei a perceber a quantidade de cliques que eu recebia para a quantidade de leads que eu estava recebendo. E da quantidade que eu estava recebendo, a quantidade que eu estava convertendo. Aí depois que eu fiz o cálculo, eu falei, mano, é isso. Mas e a pergunta o seu primeiro resultado, eu sei qual foi, mas eu quero que você fale, quanto é que você tinha investido naquela época e qual é que foi aquele fechamento que você fez? Fala um pouquinho. Esse daí foi R$400. A gente investiu 400 cruzeiros e teve um ROI aí de... Sei lá, meu irmão, de não sei quantos 1000%. Teve bastante, foi uma conta boa. Eu não quero falar questão de valores para preservação, assim, mas foi muito, foi bastante. Foi muito que a gente não... E aí depois dela entrou várias outras, né? E tem entrado, né? E só para você ter noção, Nicolas, na semana passada, acho que era uma quinta ou sexta-feira, acho que era sexta-feira. Não, quarta-feira, feriado, quarta-feira, me ligou uma cliente, olha, eu tô querendo fazer isso, assado cozido. E eu já liguei para todos os números, ninguém me atende. E aí eu fui entender a situação da mulher e falei, não, posso lhe ajudar com isso, eu preciso disso. E em 2 horas eu tinha um plano fechado que tinha gerado aí quase R$10.000 de comissão. Uma que veio de lá, entrou no site e de forma orgânica. Por quê? Aí a gente aprendeu aquelas estratégias, né, de Google. Tem os anúncios rodando no Google, mas tem também aquelas que tá de 0800 lá no Google. A gente tem os anúncios, então, independente de... E aí tem de empresa para empresa. Eu não estou nem aí. Se o cara me ligar no domingo e quiser fechar um plano de saúde, eu vou e almoço lá na casa dele, ainda levo peixe, sem problema nenhum. Tranquilo. Isso aí. E aí o que eu quero também deixar com essa mensagem primeiro é para o gestor de tráfego, né? O gestor de tráfego ele precisa entender que ele é parte de um processo de alguém. E esse alguém, que são os empresários, eles têm um medo. Né? O medo do empresário, né, no meu caso, era o quê? Pô, será que vai dar certo? Primeiro eram as objeções. Será que vai dar certo? Será que se eu investir, eu vou conseguir? Será que isso é verdade? O segundo é o quê? É que, às vezes, o empresário também, ele sequer tem um processo de vendas. Né? Sequer ele sabe para quem ele tem que vender, para onde ele tem que vender. Ele sabe que ele quer vender mais. Mas para quem, qual é o público, qual é o perfil do cliente, qual é o foco de produto, a maioria deles não sabem. E na minha segmentação, a maioria não sabe. O que caiu na rede é peixe. Eu não, eu foquei num nicho específico. E eu falei, não, eu vou correr nesse nicho. É um nicho concorrido? É um nicho concorrido. É um nicho que eu pago o lead mais caro? É o nicho que eu pago o lead mais caro. Mas é o nicho também que eu tenho um resultado melhor. Então, são resultados assim que eu acredito que no curto espaço de tempo dos próximos 5 anos, se eu não tiver nas cabeças das corretoras, só se eu parar de fazer o que eu estou fazendo hoje. Você está na frente. Você está na frente. É aquele papo que a gente teve, que a gente teve quando você decidiu fazer o curso. O que eu falei para você naquela época? Eu falei, o corretor de seguro, ele tem que ser um gestor de tráfego. Eu me lembro que eu falei exatamente isso para você. Falou. Eu acho que foi isso que te encorajou até de uma certa forma, né? Exatamente. Então, galera, você já está na frente dessa galera, né? Provavelmente eles não têm... legal é que eu vejo depois a galera já me copiando, né? Então eu faço anúncio, depois eu vejo um anúncio igualzinho, com as mesmas palavras. O cara só corta minha logo.
Eu vou lá e comento, meu amigo, vamos pelo menos fazer o 50 quando você fechar, porque tá tudo igual. Pelo menos me bloqueia. Pelo menos me bloqueia lá na segmentação para eu não ver. Mas é assim mesmo, a pessoa que sai na frente não tem jeito, ele vai ser copiada, né? Então, você vai passar na frente de todo mundo. Tu lembra que eu te falei em dezembro? Falei, Nicolas, eu simplesmente, eu acredito muito nisso, né? Falando um pouquinho agora de espiritualidade, eu acredito muito em Deus, acredito que Deus, ele revela algumas coisas. Surgiu, na época que a gente estava fazendo o curso, falei, Nicolas, tem uma situação que eu quero fazer. Eu te expliquei, é isso, é uma bomba, vai estourar, a partir de janeiro esse negócio vai estourar, as empresas não vão aguentar e eu preciso fazer isso. E aí tu falou, não, faz, e aí eu peguei um valor, coloquei de investimento, e aí trabalhei praticamente sozinho durante 90 dias, janeiro, fevereiro e março, sozinho, batendo em cima daquela tecla. Quando a bomba estourou no final de janeiro para fevereiro, eu fui o que saí na frente. Agora, maio, que os caras começaram a fazer anúncios nesse sentido. E eu lá desde dezembro já estava com os anúncios rodando. Tava surfando sozinho. Eu atingi, querendo ou não, acho que umas 300 mil pessoas, né? 300 mil empresários. Então é muita gente. E se eu fechasse 10% disso no ano, eu estava milionário. Só que aí muita gente, aconteceu também, o cara pegou e falou, não, eu tenho um corretor, eu vou dar essa dica para ele ver para mim, porque já era uma corretora de confiança, né? Então, e isso não quebrou ainda, né? Você tinha, falando com você, né? Você tinha várias opções, tinha como fazer plano lá para São Bernardo, tinha para fazer para São Paulo, tinha que fazer para um monte de lugar, mas você fez comigo, porque você já me conhecia, tinha um relacionamento, já sabia que eu não ia te enganar, não ia te passar a informação incorreta, então você conheceu o meu perfil. Corretor de seguro é assim, quando o cliente ele conhece o perfil, que ele traça ali aquele relacionamento de confiança, né? Em que acontece de fato aquele rapport, e aí o rapport ele fica mais intenso, porque a gente, querendo ou não, a gente sabe das informações familiares, né? Se tem filho, se é casado, se é solteiro, se está doente, se tá com vida, se tem alguém doente na família, a gente sabe de tudo por quê? Que justamente a gente se envolve, né? Quando um cliente nosso ele fica doente, a primeira coisa que ele faz é ligar pra gente, né? Ele me liga, Bruno, eu tô assim, para que hospital eu vou? Eu falo, olha, você vai nesse aqui, que esse aqui é o melhor hospital para isso. Bruno, aí, já me ligaram 3 horas da madrugada, 2h30, 3 horas, perguntando que hospital levava o filho. Não, você vai levar nesse aqui, que esse aqui é o melhor e tal. E aí eu acompanhei, chegou e aí tudo certo, passou o cartão, deu tudo direitinho. Essa é a nossa, que a gente chama de entrega extraordinária. Então, hoje, ele faz parte da minha estratégia de crescimento. Eu já não vejo a minha empresa nos próximos anos eu prosseguindo sem investir em tráfego. Muito pelo contrário. Investindo cada vez mais. O investimento vai aumentar e cada vez mais aumenta. Assim como aumenta a equipe de vendas, aumenta o investimento. E a ideia é justamente essa, começar a escalar, né? E aí tem os outros projetos, aí tudo vai saindo. Você gera resultado do negócio, você gera resultado do negócio, aí começa a aparecer outras coisas, né? Começa a aparecer outras possibilidades de crescimento, começa a aparecer oportunidade de parcerias. E assim, antes e depois do curso, era que antes do curso eu não sabia fazer muita coisa. Falando ali de gerenciamento. Né? Hoje eu sei exatamente o que eu faço. Não tem mais aquele tiro no isso, não, vou dar um tiro aqui para ver. Não existe mais isso, não, vou fazer isso aqui que vai dar certo. Você sabe onde você está pisando, né? Você tem números para embasar tudo que você está fazendo. Exatamente. Eu já fiz uns testes que eu falo, olha, se eu for aqui, eu tenho certeza que eu vou errar, mas eu vou fazer só mais uma vez para ver se é isso mesmo. Aí eu vou é isso mesmo, tá errado. Eu vou lá e... Aquele que eu te mostrei, né, que eu paguei 5 vezes mais o valor. Eu fui fazer um teste e não deu certo. Mas a dica que eu dou para a galera aí que está online é justamente gestor de tráfego, você faz parte de um processo de vendas. Mas o gestor ele tem que ter o processo dele de vendas.
Se gestor de tráfego não tiver processo de venda, sabe o que acontece? Você chega com o cliente, fala, e não diz o que o cliente quer ouvir. Que é justamente o que todo cliente quer ouvir. Cara, vai dar certo? Estabeleceu a conexão? Eu tinha uma conexão com o Nick. Quando o Nick falou, olha, confia. E aí eu entrei no Instagram dele, dei uma fuçada de tudo. Eu falei, rapaz, não é possível que o cara saiu de uma empresa consolidada para fazer um negócio que não vai dar certo. Eu vou confiar. Foi justamente isso. Então, estabelecer conexão, né? Primeiro se apresentar, não inventar. Hoje o que eu mais vejo, sabe o que é quando eu paro por aí que eu vejo o anúncio? É muita gente mentindo. É muita gente usando duplo sentido, caramba. Muita gente querendo fazer anúncio que Pô, tem um que eu vi aí que o cara falou que investiu mais de 100 milhões. Eu entrei lá no perfil dele, cara, não tinha um perfil da pessoa que tinha investido 100 milhões. Porque no dia que eu investi 100 milhões de reais, o escritório não vai ser esse. O meu escritório não vai ser esse, eu tenho certeza absoluta. O meu computador não vai ser o mesmo que eu estou hoje. O carro que eu dirijo não vai ser o mesmo. Tudo vai ser diferente. Por quê? Pô, se eu investir 100 milhões, eu tenho, no mínimo, se eu investir 100 milhões, eu tenho pelo menos um bilhão de reais. O meu anúncio vai ser diferente. A minha câmera vai ser a top das top das top. O meu anúncio não vai ser anúncio com valor mínimo. Então, tudo isso eu analiso dentro de um anúncio hoje, porque, infelizmente, é assim, ó. Esse mercado, ele tá praticamente como os outros mercados que cresceram de forma muito rápida. Exemplo, o mercado de coach. Quando o cara fala é coach, tu já fala, vixe Maria, vagabundo. Tu nem conhece, mas o que tu fala? Vagabundo. Não deu certo em nada e agora quer ensinar os outros a fazer as coisas certas. É ou não é? É ou não é? É verdade. É isso aí. Quando tu fala bem assim, quando o cara chega e fala, não, eu sou consultor da Rinode. O que tu pensa? Pilantra, engana os outros, coloca kit goela abaixo, trabalha de forma emocional, leva o pessoal para reunião e não sei o que, só para enganar, para mentir, não tá nem aí, o cara perder dinheiro. É ou não é? Pensa. Sim. Hoje o gestor de tráfego tá na mesma linha. Quando o cara fala gestor de tráfego, eu já penso logo, é o cara que nunca gerou resultado na empresa dele, não gerou resultado em nada, e agora ele quer me vender, que ele pode fazer eu crescer e ganhar mais. Mas deixa eu olhar o resultado dele. O que ele está fazendo na vida dele, para depois a gente analisar se realmente ele vai conseguir gerar para cá. Foi os caras que eu peguei. Quando eu fazia reunião, que tinha a proposta de apresentação, o cara me fazia uma proposta de apresentação linda, né? Pô, e tal, aquele negócio todo. E aí, o resultado. Teve uma vez, por curiosidade, eu fui atrás do anúncio que o cara tá fazendo para mim. Caía ali. Nicolas, teve uma agência que eu contratei que caía por dia, o que eu não consigo gerar hoje. Caía, eu acho, uns 80 para 90 leads por dia. A minha taxa de conversão era 0%. Ninguém fechava, eu não fechava, os vendedores não fechavam. Eu falei, não é possível, a gente ficou muito burro, não é possível. E aí eu treinamento de venda, falei, vamos lá, vamos aplicar, e curso. E aí eu falei, cara, deixa eu ir atrás desse anúncio para ver o que ele está prometendo. Eu cheguei no anúncio, aí eu falei, fulano, me mostra o anúncio. Aí primeiro ele começou, não posso mostrar, senão você vai clicar, a gente vai pagar e tal. Beleza, aí eu fui na empresa dele, busquei os anúncios, e aí eu vi o anúncio, né? O anúncio que estava lá, eu não sabia nem mexer no gerenciador, mas eu achei o anúncio que ele estava fazendo pelo meu gerenciador. O plano hoje do Bradesco Saúde, o menor valor é 380. E aí o cara fazia uma chamada assim, plano de saúde a partir de R$ 69,90. E aí eu olhava de comentário, meu irmão, 100 comentários. E gente querendo saber e tudo mais. Só que é uma promessa ilusória, porque não existe plano de R$ 69,00, nem os planos locais custam esse valor, nem o doutor consulta, que é só consulta, sim, desconto de consulta custa mais isso. Tinha o agregado da marca, porque o Bradesco, querendo ou não, ele traz ele traz o peso da marca, o brand muito bem trabalhado do Bradesco, e a promessa é errada. Aí eu falei, não, que tá errado. E aí foi quando eu
foi a minha última decepção. Eu falei, não, chega, não vou mais trabalhar com isso não. E aí eu fui para outros meios, né? Sim. Que era prospecção ativa, fui para ali, para lá, até te encontrar. Chegou no tráfego. Isso aí. Até te encontrar. E aí os outros eu abandonei, tô só no perguntar uma coisa. E deixa eu perguntar uma coisa. O que aconteceu na tua vida que tu nunca imaginou que seria possível após obter resultados aí com o curso? O que aconteceu aí? Uma coisa que até eu vi que você voltou a fazer exercício físico aí, hein? Eu vi que você já deu spoiler lá no início, mas conta aí. Não, eu nunca acreditei em particular, né? No trabalho eu faço. E uma coisa que aconteceu é que eu comecei a trabalhar muito mais. Então, exemplo, cai os leads, né? Todo dia cai lead, então a gente começou a trabalhar muito mais. Eu comecei a esticar o meu horário. Só que chegou o momento que eu comecei a colocar aquele meu planejamento em ação, né? Então, quando eu comecei a ter um resultado bom, né, financeiramente falando, eu já contratei, agora eu já tenho uma pessoa que tinha uma experiência muito rasa em gestão de tráfego, eu estou ensinando ele, olha só, eu já estou multiplicando conhecimento, peguei ele, senta aqui, ele é o meu gestor, e meu gestor estagiário, estou ensinando ele a fazer as coisas, a fazer anúncio, a fazer copy, a conversar com design para fazer imagem. Então eu comecei a multiplicar isso para que chegue naquele momento que tudo que entrar de lead, o gestor, né, receba, que ele olhe aqueles anúncios, que ele faça as otimizações e já passe aqui para a nossa equipe de vendas. E a gente começar na equipe de vendas gerar um resultado. E aí, quando eu conseguir, já está gerando, mas não está ainda no ponto de equilíbrio. Quando chegar no ponto de equilíbrio, que é previsto para o final desse próximo mês, eu já não vou precisar me matar. Chegar aqui às 6 e sair às 10, porque justamente eu já vou ter uma equipe preparada, uma equipe que está convertendo, uma equipe que está batendo meta, e aí eu vou começar a multiplicar, que é justamente escalar o que a gente está fazendo. Né? Então hoje eu tenho X valor de anúncio, vai cair aí, Patrick. X valor de anúncio. Eu tenho um X valor de anúncio e a ideia, eu acredito que nos próximos 60 dias a gente vai triplicar esse valor, né? Justamente pela nossa taxa de conversão. Então eu comecei a cuidar mais da saúde, né? Eu comecei a acessar alguns lugares que eu não ia por conta de valores. Comecei a ir lá com o Carlson, né? Que é um cara top. Você sabe, ele é meu cliente, mas eu não tinha, na época, um recurso para ir lá com o cara. Né? Uhum. Nem para tomar uma vitamina que ele passa. Só a vitamina é quase um salário mínimo. Né? Então, eu comecei lá com ele, né? Comecei a comer melhor. Então, comecei a ter um pouquinho mais de liberdade, apesar de estar trabalhando bastante. Exemplo, hoje eu saí para ir para a academia, era 4 da tarde, né? Às 4 horas eu saí e a equipe continuou trabalhando normalmente, o cliente mandando mensagem passando para cá. Então nada a gente está mudando, mas mantendo a qualidade, né? E a ideia depois é 100% fazer essa multiplicação, multiplicar tanto para o gestor quanto para a equipe de vendas. E aí, exemplo, o meu sonho é chegar no nível do Djalma, né? Pô, abriu várias unidades, né? Tirando onda para cima e para baixo. Ele vai ver e, pô, trabalhou que só, né, para isso. Já está colhendo o resultado, né? A ideia é essa, daqui a uns anos também colher esse resultado. Mas hoje, eu estou já muito mais seguro na questão dos investimentos. Teve uma semana que a gente passou uma semana ruim, ó. Uma semana que a gente... Para eu ter noção, segunda-feira caiu 7 leads, terça-feira não caiu nenhuma, quarta-feira caiu 3, quinta-feira minha conta foi bloqueada. Eu falei, meu irmão, essa semana foi a semana ruim. E aí, sexta-feira eu falei, vamos pensar. E aí, no sábado, eu já comecei a anunciar de novo, e essa semana a gente já começou a entrar na normalidade. Então, mas se o cara não sabe do potencial que você ter isso, né? De você ter um acesso. Hoje, lembra, eu fiz um cálculo muito simples, né? A gente tinha uma pessoa que ficava simplesmente para fazer ligação, uma prospecção ativa.
eu pagava 1.200 de salário, plano de saúde, não, alimentação, transporte, e um percentual nas vendas que ela gerava. Se somar tudo isso, tu gasta no mínimo assim, uns 1.500 para R$ 2.000. Para você atingir, humanamente falando, a cada 10 minutos você consegue fazer uma ligação boa. Né? A cada 10 minutos. Então, eu consigo, no meu primeiro dia de fazendo anúncio, atingir as mesmas pessoas, talvez com muito mais qualidade. E quando eu entro, eu já não entro para falar, olha, você precisa. Eu já entro para dizer, esse aqui é a minha proposta. Vamos lá, deixa eu te apresentar, para explicar as diferenças. Por quê? Porque a pessoa já comprou a página, demonstrou interesse, cadastrou o anúncio, demonstrou interesse, já viu os vídeos, já viu tudo. Então, quando ela já chega assim, pré-pronta para um fechamento. E o nosso trabalho, assim, ele diminuiu consideravelmente na questão de prospecção. Porque eu acho que o maior gargalo de toda empresa é a questão de prospectar, né? Sim. Você fazer prospecção. E algo interessante, né? Quando o gestor de tráfego ele chega para apresentar uma proposta, eu tenho certeza que a primeira objeção que o empresário pergunta é o seguinte: Nicolas, vai gerar resultado? Se eu investir 10 mil, tu me garante um retorno de 50? Faz isso ou não faz? Faz. Só que, por incrível que pareça, quando a gente compra o panfleto, que a gente vai fazer uma ação de panfletagem, a gente chega lá na gráfica e fala, gráfica, eu estou imprimindo aqui 10 mil panfletos, tu me garante que 1.000 desses vão fechar? A gente não faz isso. Ou quando faz anúncio em outdoor, chega lá, vou alugar 10 outdoor, cada um vai ver aí 1 milhão de pessoas, 300 mil pessoas por outdoor. Fulano, tu me garante que pelo menos 5% dessas pessoas vão contratar um serviço comigo? Ou aí imagina que o cara tem muito mais dinheiro e faz um anúncio na televisão. Faz lá na Globo, paga R$500 mil para aparecer aqueles 15 segundos lá no Big Brother. Será que ele chega lá e fala, olha, se eu investir esse 1 milhão, você me garante retorno financeiro sobre venda? Em nenhum dos casos ele faz isso, a gente não faz isso. Mas como a forma que é apresentada, o método infalível, o Sim. negócio extraordinário, o 6 em 7, aquele negócio todo, na mente, inclusive, do empresário, faz ele entender o quê? Falou, cara, eu vou investir R$100, eu vou ficar milionário. Eu vou investir 1.000, vou ficar rico, e não é desse jeito. E a gente sabe que não é desse jeito. A gente sabe que não é dessa maneira. Então, gestor de tráfego, da mesma forma que o Nicolas mexeu com a minha mente, eu quero mexer com a sua nessa noite. Essas 10 pessoas que estão nos ouvindo aí, a galera que está online, é o seguinte: qual é o seu processo de vendas? Isso aí. Qual é o teu pitch de negócio? O que você está prometendo e, principalmente, o que você está entregando? Para a gente finalizar, que eu tenho certeza que tu já quer ir embora, eu fui no cliente, que é um dos nossos clientes antigos, né? Inclusive aquele que a gente pegou aquele público lá top. Eu cheguei lá, a gente foi fazer um alinhamento de expectativa. Naquele alinhamento de expectativa, eu perguntei, eu comecei a desenhar o processo. Falei, não, deixa eu entender o processo de vocês, só para ver se eu não vou fazer nada errado. E aí a gente puxou do zero, e aí eu fui entendendo e fui mapeando. Chegou um determinado momento de uma mudança de um setor para outro que tinha um gargalo incrível. Que era Sim. que saía por ralo ali 50, 70 leads e ninguém via para onde ia, ninguém atendia. Que era justamente a recepção, ela pegava aquela informação e ela tinha que passar para matrícula. Só que entre a recepção e a matrícula tinha um gargalo. Porque a recepção não conseguia fazer, a recepção às vezes perdia informação, e o cara ia hoje, só ia na quarta-feira. E aquele negócio tudo, eu falei, pera lá, e qual é o sistema que vocês utilizam para fazer isso automático? Não tem. Qual é o CRM que a matrícula usa para fazer? Não tem. E qual esse processo que eu estou desenhando é o de vocês? Não, a gente não tem processo. Sim. Aí eu falei, bom, então o nosso investimento aqui está indo todo fora. Porque demanda está gerando, interesse está gerando, só que não está concluindo, não está chegando no final desse funil. E aí
foi justamente quando a gente desenhou isso, e aí o resultado, aí você fala, Bruno, mas aí não tem nada a ver com tráfego. Tem, porque uma coisa é investir 50 mil e eu tive um retorno de 300, a outra eu investi 50, eu tive retorno de 1 milhão. Sim. E por que a diferença de 200 para 1 milhão? Era só porque um setor não estava passando para o outro. Exato. Era só isso. Aí fica muito mais fácil o cara falar, olha, o Bruno, a gente investiu X e o Bruno entregou tanto. Ou a gente investiu tanto e o Bruno não entregou nada. E o gestor de tráfego também. Então, o gestor ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter múltiplas habilidades, né? E uma coisa que tu bate muito forte no curso é justamente isso, né? Tu lembra que tu falou, olha, eu vou ensinar vocês a apertar botão, vou ensinar, mas eu vou ensinar vocês estratégia, eu vou ensinar vocês a fazer um alinhamento de expectativa. Exemplo, isso eu não tenho em curso nenhum que eu fiz, alinhamento de expectativa. Vou fazer, eu esqueci daquela palavra, de falar menos e prometer, de prometer menos e entregar mais. Isso. Como é o nome da palavra que tu falou lá no curso? Over delivery. Fala menos e... Over delivery. Over delivery. Eu peguei isso na veia. Eu sei que vai resolver o negócio, eu vou te dar um retorno sexta-feira. Quarta-feira eu chego com o resultado, com o negócio aplicado, o cara fica... Uou! Por quê? Isso a gente aprendeu num curso de gestão de tráfego que não tem nada a ver com o assunto, né? Isso aí a gente teria que aprender em vendas, em marketing, outra coisa. E a gente aprendeu no curso do Nicolas. Então, o que eu deixo de recado essa noite é, primeiro, assim, acredite. Acredite no seu negócio, acredite no processo, acredite no método. Né? O segundo, não sabe fazer, pede ajuda. Né? O que eu acho incrível é que aquele grupo lá, todo dia tem alguém tirando dúvida como eu carrego uma imagem. O cara não chega saindo do zero. Que é justamente o que a maioria de nós. O empresário ele é muito bom na área dele, mas ele não sabe nada de gestão. Não sabe delegar, né? Não sabe nada, zero. Sim. Ele vai delegar o quê se ele não sabe nem o que ele tem que delegar? Exato. E aí, eu em particular, né? Curso passo a passo. Tira dúvidas no grupo, que você não vê em curso nenhum o gestor lá no grupo tirando dúvida. Todo dia eu escuto o áudio teu do Patrick, dicas toda hora. Que grupo de gestão de tráfego o cara joga leads lá para os seus alunos atenderem? Nunca vi na minha vida. Olha só, para você ver, né? Agora vocês vão se achar. Eu fiz o curso que eu paguei 999 da Camila Porto. E eu não aprendi o que eu aprendi com um de vocês. E olha que a Camila Porto tem 6.500 alunos. Ela ficou milionária vendendo o curso. Vendendo aquele curso dela. E vocês conhecem, né? 999. Hoje está 1.400, 1.500. Mas na época que eu comprei era 900 e pouco. Eu aprendi... Não posso opinar. Eu aprendi mais, né, com o Nicolas e com o Patrick do que efetivamente com a Camila Porto. Vamos junto. Eram talvez momentos diferentes, objetivos diferentes, ou porque eu queria muito mais objetividade, né, que foi o que vocês... Negócio objetivo, né, sem enrolação, sem conversa fiada, sem aqueles palavras em inglês que não terminavam nunca. É assim, 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 resultado, anúncio, ROI, venda e pronto. É isso. Sim. Show de bola. Cara, valeu demais por ter contribuído aí. Você contribuiu muito, pode ter certeza que, cara, assim, fico feliz pra caramba que, tipo, não foi só o tráfego, né, como você comentou aqui, foi tudo no seu processo, a empresa, e também muito feliz por ver que isso está impactando sua vida. Você falar que pode frequentar lugares diferentes, que está conseguindo tirar teu tempo, fazer exercício físico, cuidar de você, isso é muito importante. A gente sabe que para o empresário é importante, sim, ter um equilíbrio. E, cara, assim, muito feliz com seus resultados, de verdade. Obrigado também por ter aceitado meu convite, compartilhar isso um pouquinho aqui com a galera. E eu agora quero rapidinho só responder aqui a Rose, porque essa pergunta a gente está recebendo em todas as lives. A Rose perguntou aqui, então quando podemos entrar nesse curso? Seguinte, a gente está recebendo essa pergunta direto e a resposta é a seguinte: continue acompanhando nossas lives, que tem muito conteúdo rolando, que
Em breve também, se você não se inscreveu ainda na Semana do Tráfego para Negócios Locais, o link está aqui na nossa bio. Você vai lá, se inscreve, entra no grupo do Telegram para não perder nenhuma dessas lives, muito conteúdo. Só nessas lives gratuitas já tem gente tendo resultado. E também, na Semana do Tráfego para Negócios Locais, a gente vai sim abrir oportunidade para fazer parte dessa turma e ter resultados tão surpreendentes quanto o Brunner teve, até porque a gente também vai convidar outros alunos aqui também que tiveram resultados incríveis e tenho certeza que o Brunner hoje conseguiu inspirar a galera aí para conseguir idealizar mais, pensar mais e conquistar mais também, porque essa é a primeira chave, né? Essa é a primeira chave de conseguir inspirar as pessoas. Você conseguiu fazer isso hoje. Obrigadão, Brunner, de verdade. Exatamente. Valeu, irmão. Tá? Mensagem final aqui, rapidinho. Por favor. Acho que nesse momento de pandemia, a gente fica muito apreensivo e muito ansioso, né? Acho que muita gente é em depressão, muitos negócios quebrando, né? Muitas separações, aumentou separação, aumentou depressão, aumentou cacete, aumentou muita coisa, né? Muita coisa aumentou. E tudo isso, né, vem de encontro justamente ao desencontro do que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está falando de uma realidade que a maioria das pessoas não estão vivendo. Né? O índice de pobreza está aumentando, né? As pessoas que estão se suicidando porque não tem mais saída está aumentando. Né? Então, esse trabalho de vocês é um trabalho que realmente muda vidas, muda empresas, né? Muda negócios, muda expectativas, né? Dá mais esperança. E a mensagem final é que, cara, confie primeiramente em Deus, porque sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Sem Deus a gente está lascado. E não adianta a gente ficar rico, milionário, que sem Deus o cara vai para o inferno e não adianta absolutamente nada. Mas com Deus, né? Com as pessoas certas, com as ferramentas certas, com o planejamento correto, a sua empresa talvez que hoje possa estar quebrando, ela pode sair sim, né, dessa situação atual e chegar no nível que você deseja. Eu acreditava, eu sou muito esperançoso, né? Inclusive o Matheus Lima, lá da Febracis, quando eu escutava que a Febracis ela dobrava de capital a cada ano de faturamento, no ano ela fazia 100 mil, no outro ela fazia 200 mil, no ano ela fazia 100 milhões, no outro ela fez 200, aí no outro ela fez 400, eu não acreditava. Eu falava, cara, mas como que o cara consegue dobrar de tamanho numa empresa num ano? Como que ele consegue isso? E nesses quatro primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, preste bem atenção que eu vou lhe falar, nesses 4 primeiros meses de 2021, eu já produzi exatamente o que eu produzi no ano de 2020. Nos 4 primeiros desse ano, eu já produzi exatamente o que eu produzi em 2020. Isso é foda. Então, se você tá com dúvida, pô, Bruno, tu tá mentindo, não tem por que eu vir aqui e mentir para você. Mas tenha fé em Deus, se conecte com as pessoas certas, Nicolas e Patrick. Estratégia já está pronta, você não precisa bater cabeça, o que eu vou fazer? Não, já tem pronta uma estratégia. E acredite, né? Acredite, volte a ter fé, acredite que é possível você sair de onde você está hoje e crescer, né? Que essa é a nossa expectativa para os próximos meses e anos. Crescimento, crescer, prosperar e impactar vidas. Isso aí, Bruno. Show de bola. Obrigadão de verdade. Obrigadão de verdade. Valeu pelo convite. E, galera, é isso aí. Amanhã temos mais lives. Não perde, amanhã tem aula também no YouTube com o Patrick, às 13 horas. Além das lives aqui no Instagram. Se tu ainda não te inscreveu na Semana do Tráfego para Negócios Locais, corre lá no nosso perfil e não perde nada, entra no Telegram. E, obviamente, vamos quebrar tudo. Valeu. Tamo junto aí, galera. Valeu. Um abraço. Tamo junto, pessoal. Uhá. Valeu. Valeu.